Olá, boa noite. Boa noite. Você consegue me ouvir certinho, Eduarda? Sim, Alguma interferência ou tudo ok? não, tudo ok. Ah, beleza, então. 7:09. Vou esperar mais um minutinho para ver se entra alguém, que eu tô aqui desde as 7 e ninguém entrou. E aí eu começo, beleza? Tá bom.
Vamos lá. Seremos nós duas por enquanto. Você assistiu a última aula, Eduarda? Eu não consegui. Você tentou acessar pela plataforma? Eu não estou tendo acesso. Aí o técnico, ele falou que vai ver para mim até essa semana. Ah, tá. É que ontem eu dei aula para uma outra turma e um aluno reclamou que a plataforma estava ruim, ele não estava conseguindo acessar o grupo, ao vídeo do YouTube, que eu subi o vídeo da aula, eu queria saber se você tinha conseguido ver. Mas tudo bem. Depois, se aparecer alguém, eu vejo se conseguiram ou se é um problema da plataforma. Tá bom. Vamos lá, Eduardo. Na última aula, é, a gente falou um pouquinho sobre morfologia, sobre a parte mais técnica da língua portuguesa. A gente pegou os tópicos morfológicos e eu destrinchei para vocês, expliquei de uma maneira mais resumida e mais prática para ficar mais fácil. É aquela parte da língua portuguesa mais batida, que a gente aprende a vida inteira na escola, em curso, em faculdade, e a gente deu uma revisada geral nisso. Hoje, a gente vai entrar no tópico de ortografia. O que é ortografia, a importância da ortografia, da pontuação e da acentuação gráfica. Você está assistindo pelo celular ou pelo computador? Pelo celular, mas também o computador tá ligado aqui. Tá, eu vou mandar o material no grupo de uma vez então, e aí você vai acompanhando o slide comigo. Tá Pode ser? bom. Aham. Deixa eu mandar aqui. Uhum. Vou mandar o primeiro slide, porque caso a gente não consiga terminar, aí eu continuo o segundo tópico na próxima semana. Tá bom. Você tem um material que eu mandei na semana passada? Tá no grupo. Ah, tá. Tá no Beleza, então. grupo? Tá, eu mandei tudo no grupo. Aham. Então vamos lá. A gente vai começar hoje falando sobre a ortografia e a importância. Deixa eu só anotar uma questão aqui. Vamos lá. A gente vai começar debatendo um pouquinho sobre o que é ortografia. A gente falou na primeira aula sobre a importância da língua portuguesa, sobre destrinchar a língua portuguesa, por que que a gente destrincha essa disciplina durante tanto tempo na nossa vida acadêmica, seja só na escola, seja em curso. E aí eu falei que a gente sempre estuda a língua portuguesa baseada em três vertentes: a morfologia, a sintaxe e a semântica. Dentro da morfologia, a gente trabalha também a ortografia. O que que é a ortografia? A ortografia é o estudo de um sistema convencional. É a parte que dita o jeito certo, a forma padrão de se escrever. Ela trata das letras do alfabeto, da acentuação e da divisão das palavras. A origem da palavra ortografia vem de orto, que quer dizer correto, e o grafo, que vem da escrita. Você pode reparar que, basicamente, toda vez que a gente fala de língua portuguesa, algumas palavras elas têm uma origem grega ou latina. É a base da nossa língua. Tem um fragmento de texto no segundo slide, que é uma carta, um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. E eu coloquei aqui para a gente ler, para a gente entender o porquê algumas palavras mudaram a sua grafia ao longo do tempo, ou a importância de sim ter uma leitura para que se entenda o contexto geral. Eu vou dar um tempinho para ver se você consegue ler esse fragmento de texto. E aí a gente volta e debate um pouquinho sobre ele. Tá bom. É para ler alto ou para me Não, ler pode depois? ler quietinha, não precisa ler alto, não. Só para ver se você Bom. consegue entender o fragmento de texto.
Antes a ortografia era desse jeito? Sim. Na hora que a gente lê, dá um estranhamento. Às vezes a gente pensa que não vai entender, mas com o contexto a gente consegue entender algumas partes. Ah, sim. Era bem complicado, ainda bem que mudou, né? Sim, ainda bem que a língua também evolui, a escrita e a falada, né? Aham. E tem gente ainda que acha que o português não é tão essencial, né? Exatamente. No caso, você fala de uma troca, Como assim? que O no texto? caso é Sim, o texto. O que você entendeu do texto? que os capitões, né, que vieram, um estava assinando colar de ouro, né, grande no pescoço, e acenando como se fosse uma troca em um papagaio? Isso. A ideia central do texto é falar sobre a história justamente disso, de um capitão que quando chegou no Brasil, você conhece a história da Carta de Pero Vaz de Caminha? E tem muito tempo. Vamos voltar um pouquinho, vamos tentar dar uma resumida. É uma carta que Pero foi dos homens que vieram nos barcos para procurar as Índias. E quando ele chegou no Brasil, ele conheceu os índios, e como os índios eram muito agressivos, eles não tinham uma linguagem comum entre os portugueses e os índios, eles trocavam. Tem até um ditado que é bem famoso que fala sobre o famoso pão e circo. Já ouviu? Pane et circenses. Geralmente, quando está em época de politicagem, a gente vê isso. O que que quer dizer esse pane et circenses? É sempre sobre uma troca. Eu dou alguma coisa em troca de outra. Isso a gente vê nesse fragmento de texto, como os portugueses fizeram com os índios. Eles chegaram aqui e, como os índios não conheciam ouro, não conheciam colar, não conheciam castiçal, eles começaram a trocar. A ideia que se tem com esse texto é de que eles ofereceram os colares, ofereceram espelhos, ofereceram papagaios ou algumas coisas que os índios não tinham conhecimento em troca da terra. Tem uma parte até que ele fala: pôs os olhos no colar do capitão e começou de acenar com a mão pela a terra e depois para o colar. Ele estava insinuando uma troca. Se eu te der o cordão, você me deixe chegar na sua terra. Uhum. A gente entende essa parte do texto como um contexto geral, mas tem algumas palavras aí nesse fragmento que a gente consegue entender, mesmo escritas de uma forma diferente, com uma leitura, com o contexto geral, a gente vê o sentido disso. O exemplo que a gente tem aí é capitã. A sonorização não é muito diferente. Capitã, capitão, ainda é nasalado. Quando a gente fala capitã e capitão, é a mesma coisa que a gente tampasse o nariz para falar a mesma palavra. Capitã, capitão. Não muda a parte fonética, muda a parte escrita. A gente tem a parte aí que está escrito na primeira linhazinha. Estava assentada em uma cadeira e uma alcatifa. Quando a gente fala uma, eu não sei se você conhece alguma pessoa que é fanha, eles não conseguem fechar a boca para falar o som do M, então eles falam o Juan. Por Uhum. quê? Porque essa parte de cima que a gente tem da boca é a parte que faz com que a fonética do M seja feita. Geralmente as pessoas que têm o palato aberto, elas não conseguem fazer esse som. Então, o uma vira uma questão nasalada. A sonorização também não é diferente, mas a escrita já mudou ao longo dos anos. A gente tem aí a parte que fala na quarta linha: colar como que nos dizia que havia em terra. Dizia, que nos dizia, mudou só uma letrinha, mas o som é a mesma coisa. O havia aí tá sem o H, hoje a gente usa o verbo haver com H.
também viu um castiçal, também viu um castiçal. A escrita, ela tem as suas interferências ao longo do tempo, ao longo de que o tempo vai passando. A fala também, só que na escrita a gente vê uma diferença nisso. No terceiro slide está falando justamente sobre isso. Algumas das palavras, elas não são mais escritas assim porque elas sofreram uma modificação. E aí que entra a grande diferença da língua falada e da língua escrita. Você assistiu a primeira aula? Não, eu estou esperando normalizar a plataforma. Ah, sim. A primeira aula, a gente fez uma revisão geral e eu falei sobre a diferenciação da língua falada e da língua escrita. Qual que é a principal diferença? A língua falada é uma língua dinâmica. Por que que é uma língua dinâmica? Ela é uma língua de vai e volta. A gente pronuncia, a gente fala muito rápido. Essa mudança que a gente tem na nossa fala é uma mudança que inclui vários fatores. Tem fatores geográficos, fatores sociais, fatores históricos, tem a questão dos estrangeirismos. Hoje em dia tem a questão da tecnologia. Por isso que ela é dinâmica. Ela é uma língua que ela não precisa ter regras para que ela seja falada. Ela é convencionada de uma maneira mais automática, diferente da língua escrita. A língua escrita ela é convencionada e ela respeita um padrão. Eu expliquei também na primeira aula sobre o porquê que a evolução da língua falada não acompanha a evolução da língua escrita, ou porquê que a evolução da língua escrita não acompanha a língua falada, para a gente não se perder. Você até falou agora no começo da aula sobre as pessoas acharem que a língua portuguesa não é importante, não é importante a gente estudar. A nossa língua falada, ela é muito mais aberta. Você concorda comigo que muitas das coisas que a gente fala, a gente não escreve da forma que a gente fala? Sim. Justamente por isso, porque o nosso pensar e o nosso falar é muito mais rápido de se escrever. Para que isso não fique perdido, para que a nossa língua não seja uma língua sem embasamento, a gente tem a gramática normativa. O que é a gramática normativa? É aquela parte da língua portuguesa chata que a gente aprende na escola, aquele livro que pesa 2 quilos que a gente carrega na mochila todo ano. Por que que a gente sempre bate na tecla do ensino da gramática normativa? Porque é a gramática normativa que dá uma base para a nossa língua. Mesmo que a fala seja mais dinâmica do que a escrita, a gente tem onde recorrer uma maneira mais formal da língua. Por que que na escola a gente aprende a gramática normativa? Porque é a parte básica da nossa língua. Por que que a gente ainda estuda a língua portuguesa? Você no curso técnico de enfermagem, para a gente reaprender e para a gente não esquecer das normas da nossa língua, para que seja uma língua solta. A forma como a gente trata uma pessoa na nossa parte profissional, na nossa parte técnica, é diferente da nossa parte do dia a dia. Eu falo diferente com vocês, eu falo com vocês de uma maneira diferente da forma como que eu falo com a minha filha de 1 ano e meio. Por quê? Porque a parte que eu uso em sala de aula é uma parte teórica. A parte que eu uso com a minha filha é uma parte mais emocional, é uma parte social. Você consegue entender essa diferença? Aham, A consigo. gente, a gente nunca chega para um superior no nosso serviço e fala, e aí, mano? Se ele não for uma pessoa Uhum. do nosso convívio normal, social normalmente. Por quê? Porque a gente entende que se falar de uma maneira mais polida é uma parte que agrega no nosso vocabulário e no nosso reconhecimento profissional. A função da língua portuguesa técnica da língua portuguesa instrumental em qualquer curso fora do âmbito acadêmico digo, ensino fundamental e ensino médio, é justamente essa, relembrar o porquê que a língua portuguesa é tão importante nas suas nuances, na sua parte mais é, intrínseca. Por isso que a gente está voltando a estudar isso. E aí, com aquele fragmento de texto, a gente viu que as mudanças da língua escrita, elas vieram a partir de muitos anos. Essa carta foi enviada em 1500, 1600. Olha quanto tempo que demorou para a gente ter a nossa forma de escrever hoje em dia. A forma que a gente tem de escrever hoje em dia, ela surgiu tem 50 anos, 60 anos. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a nossa língua portuguesa, a gente fala sobre o nosso novo acordo ortográfico. Por que que a gente chama de novo acordo ortográfico? Porque é um acordo que ele entrou em vigor tem pouco tempo. Toda vez que a gente fala de um acordo ortográfico, a gente fala sobre um acordo que foi feito lá em Portugal em 1911. Só que ela foi instituída há tanto tempo e ela só chegou no Brasil em 1943. Nem minha mãe era nascida em 1943. E desde então, ela vem sendo trabalhada.
Desde 1943, a gente tem algumas tentativas de uniformização dessa ortografia nos países de língua portuguesa, nos países lusófonos. Só que no Brasil, esse acordo, que foi assinado lá em 1911 em Portugal, ele chegou em 1990, 80 anos depois, quase 80 anos depois, não sei, não sou de exatas. Mas ele só foi assinado em 1990 e ele passou a vigorar em 2009. Eu, na minha época de alfabetização, eu aprendi a língua portuguesa. Eu entrei na escola em 2004, 2005, por aí, 2000. E em 2009 tudo mudou. Para quem é mais velho do que eu tenho 25 anos. Também foi uma coisa, uma feridinha que abriu na hora da gente aprender a língua portuguesa. Por quê? Porque muita coisa mudou. A gente não usa mais trema, algumas palavras têm hífen, que tinham hífen hoje não tem mais. Algumas palavras que a gente tinha um acento aqui, o acento foi para o outro lado. Por quê? Porque o novo acordo ele veio justamente mudando isso. Quando ele chegou em 2009, a ideia que se tinha era que essa língua utilizada, a escrita da língua utilizada nos países lusófonos fosse homogeneizada, fosse uma língua universal para esses países, para que entendesse, a gente conseguisse entender a nossa base linguística. E pode ser que mude muito mais E ainda, né? pode ser que mude mais, exatamente. A nossa língua falada muda muito rápido. Na primeira aula, quando eu expliquei sobre a língua falada, sobre a língua escrita, eu falei sobre como a tecnologia influencia nisso. Antigamente, quando a gente fosse falar com alguém hierarquicamente maior do que nós, a gente chamava de vossa mercê, que os escravos começaram a usar como voz mercê, que passou para o você, e hoje na nossa linguagem tecnológica virou apenas um B e um C. Olha quanto tempo que demorou essa evolução, mas com a tecnologia isso muda muito mais rápido. Tem muitas palavras que a gente entendia de uma forma antigamente, que hoje ela tem uma nova conotação. Tem algumas pessoas que compartilham na internet um meme que fala que lá no começo da era tecnológica, há uns 15 anos atrás, quando a gente falaria final de semana, a gente usava o F, o D e o S. Era uma contração da palavra final de semana. Ah, vou te encontrar no final de semana. E a gente mandava sempre mensagem assim. Naquela época não, a internet não era tão abrangente. Hoje em dia, com a nova leva de pessoas utilizando a internet, com os novos adolescentes na área, o FDS já virou uma conotação de palavrão. Por quê? Porque convencionou-se naquele grupo de ser assim. A tecnologia ela vem justamente mudando essa forma padrão que a gente usa da língua. Se ela já sofreu influência socialmente sem a internet, hoje em dia, então, a língua evolui muito mais rápido, os sentidos evoluem muito mais rápido. Por isso que a gente sempre bate na tecla do estudo da língua portuguesa. Se a gente não basear o nosso estudo numa gramática, numa norma, a língua fica tão solta ao ponto de que vai chegar uma hora que a língua não vai ter um sentido. Concorda comigo? Que a gente vai começar a falar e as coisas não vão fazer o mesmo sentido para você e para mim, se eu não tiver um dicionário, uma forma ali. Toda Uhum. vez que a gente fala da padronização da forma, a gente fala sobre isso. O que é a padronização da forma? É um sistema convencional que dita a forma padrão que a gente tem de escrever. E a ortografia trata também das letras do alfabeto, que são as 26, da acentuação gráfica e da divisão das palavras. Toda vez que a gente fala sobre padronização da forma, a gente fala sobre uma forma que foi criada para que os usuários entendam o alfabeto como um sistema de representação gráfico de sinal sonoro. A padronização, ela regulamenta essa parte escrita. Por que a gente fala sobre representação gráfica de sinais sonoros? Porque a gente fala. Tudo que a gente fala é um sinal sonoro. Tudo que a gente fala é um signo linguístico. O que é um signo linguístico? Tudo que eu falo tem um sentido. Eu posso falar manga e alguém pode entender como uma manga fruta ou como uma manga de uma camisa. Os sentidos são diferentes. Justamente para isso que a gente tem a padronização. A gente tem as definições. Pode reparar que no dicionário, toda vez que tem uma palavra, tem aquela palavra, geralmente tem a palavra substantivada e tem o sentido da palavra contextual. Por quê? Porque a escrita ela é regulamentada e a gente só consegue entender essas formas com a escrita. E a gente pratica como essa escrita? Com muita leitura. Quem não lê tem muita dificuldade de escrever.
Quem não lê, quem não usa pontuação, tem muita dificuldade na parte descritiva, seja em qualquer área da vida, seja na hora de montar um currículo, seja na hora de responder uma pessoa, uma pergunta. Somente o falar não dá essa dinamicidade para a gente, que a gente teria se a gente escrevesse, lesse bastante, se a gente consumisse leitura. Mesmo que ainda hoje nós tenhamos o costume de ler o dia todo, seja a placa, seja a mensagem do WhatsApp, seja qualquer outra rede social, a forma da leitura usual de livros, de publicações específicas, tratadas como publicações teóricas, trazem essa dinamicidade para a gente. No caso de vocês que estão fazendo um curso técnico, a leitura de vocês já é diferente. Por quê? Para chegarem até o padrão técnico, vocês têm que consumir um material teórico maior. É diferente de quem está no ensino médio, quem está no ensino fundamental, porque a leitura deles é mais prática, é uma leitura que vai mais de sala de aula, é uma leitura mais dinâmica. Quando a gente começa a trabalhar numa questão mais teórica, a nossa leitura muda, ela fica diferente, a nossa escrita também. Por isso que a gente sempre fala da padronização da forma. A gente representa graficamente o que a gente fala. E quando a gente estuda isso, a gente vê as diferenças, ainda mais em língua portuguesa. Por quê? Se lá na aula passada a gente falou sobre a morfologia, que é o estudo da estrutura da palavra, da formação e da classificação dela, a gente tem na fonologia a parte que estuda o sistema sonoro, a parte dos sons. Tudo que eu falo vocês entendem, porque é uma parte que vocês já viram em alguma parte da vida, é uma parte que convencionou, vocês já reconhecem algumas das coisas que eu falo. Eu posso posso esmiuçar a gramática aqui, vocês podem não lembrar de tudo, mas uma coisa ou outra ficou gravada na cabeça de vocês. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente guarda isso na nossa mente. O nosso signo linguístico, ele muda. Eu tenho significado e eu tenho significante. Eu tenho a palavra e eu tenho o som do que aquela palavra significa. Quando eu junto esses dois, eu assimilo mais fácil. E a gente também tem etimologia, que é a área que estuda a origem da palavra, a origem histórica dessa palavra. Ela explica o significado, igual lá no primeiro slide, que a gente viu de onde que vem a palavra ortografia. Ela vem de orto, que significa correto, e de grafo, que significa escrita. Quando a gente junta todos esses elementos, morfologia, fonologia, etimologia, sintaxe, semântica, a gente vê uma padronização da nossa língua mais prática, fica mais fácil da gente falar, da gente escrever, da gente entender. Entrando no assunto da ortografia em si, a gente fala um pouco sobre a separação silábica. O que que é a separação silábica? É aquela parte que a gente aprende lá na segunda série, terceira série, que trazendo para uma parte mais teórica para vocês, eu peguei até uma citação de Segala, que é um gramático muito famoso, vocês já devem ter visto em cursos, em algum lugar, que sempre tem um livrinho do Segala, é um dos gramáticos mais famosos que tem para a gente estudar a língua portuguesa. E ele fala que o fonema é um grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz, ou seja, tudo aquilo que eu consigo falar, ele vira um fonema. E por que que a gente fala sobre fonema? Porque a gente fala sobre a delimitação das palavras nas sílabas. É aquela ação facinha que a gente aprende na escola, que é marcada pelo hífen, onde não existe a sílaba sem vogal, porque ela é a base. Vocês vão lembrar disso na hora que a gente fizer a musiquinha cantada, que é aquela separação que segue algumas regras, dependendo do tipo da palavra que ela é. Toda vez que a gente fala, de sílaba, a gente fala sobre a classificação que ela tem. O que que é uma palavra monossílaba? Aquela que apresenta só uma sílaba. O que que é uma palavra dissílaba? Aquela que apresenta duas sílabas, trissílabas, aquela que apresenta três, polissílaba, aquela que apresenta três ou mais. Por que que a gente fala sobre isso? Para a gente entender como que a sonorização muda. Quando eu peço para vocês separarem a palavra você, como que a gente separa? Vou e fez C. Se eu peço para vocês separarem janela, como que a gente separa? Já, né, lá. Por que que a gente aprende sobre isso? Para a gente aprender a falar melhor. Quando a gente consegue fazer a separação silábica correta, o fonema fica mais nítido, a gente consegue entender esse impulso expiatório que a gente tem, esse impulso que a gente tem de falar alguma coisa. Quando a gente começa a estudar a separação silábica, a gente fala sobre
essas diferenças, palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Eu estou passando um resumão geral porque a gente não precisa adentrar isso, porque não é específico da área de vocês. A gente só está fazendo um resumo e lembrando um pouquinho o que que é. A gente também trata na ortografia sobre o acento gráfico. O que que é um acento gráfico? É aquela marca, é aquela representação visual que a gente tem. O que que a gente tem como acento gráfico? A gente tem o acento agudo e a crase, que é o gráfico grave. O til, ele não é um acento, ele é só um índice de nasalização. Quando a gente falou lá em cima sobre capitã, eu falei que se a gente falar capitã, conforme está no texto, e capitão, o som soa a mesma coisa. Mas se a gente apertar o nariz, sai o mesmo som. Capitã, capitão. Por quê? Porque antigamente as palavras que eram escritas com AAM utilizaram o til para fazer o mesmo som. É só um índice de nasalização. Olha como que a língua já evoluiu. 500 anos atrás a gente usava 3 letras, para hoje a gente mostrar aquilo só com um índice, só com uma marca gráfica visual. E a gente também tem o acento tônico. O que que é o acento tônico? É aquele que a gente acha na pronúncia, é o som que a gente chama. A gente aprende na escola, quando é pequenininho, a cantar as palavras para saber qual é que é a parte mais forte, qual que é a sílaba mais forte. Quando eu falo janela, como que eu chamo? Janela? Não. Janela? Também não. Eu grito janela. Qual que é a sílaba tônica da palavra janela? É o né. É aquele som que eu consigo chamar mais tempo, mais alto e mais forte. Ainda falando da ortografia, eu trouxe até um exemplo que vocês têm na apostila também, que tá aí, a sábia sabiá sabia cantar. Eu tenho 3 palavras seguidas que têm a grafia muito parecida, só que a gente tem 2 acentos em 2 delas. Qual a diferença que a gente vê nas palavras? Na parte sonora, na parte fonética. Quando eu falo a sábia, eu sei que sábia é o feminino de sábio. Quando eu falo sabiá, como o acento está lá na última letra, eu sei que sabiá é a espécie do passarinho. E quando eu falo sabia, eu sei que é uma forma conjugada do verbo saber. É a mesma parte escrita, só que com acentos diferentes ou sem acento, o contexto e o entendimento da palavra em si muda. Esse é um dos privilégios que o ensino da língua nos traz. Eu poderia colocar para vocês tudo sem acento e pedir para que vocês formassem uma frase para mim com as 3 palavras escritas de uma maneira diferente, lidas de uma maneira diferente. É muito prático. Quando a gente tem um conhecimento sobre as palavras, sobre a acentuação, a gente consegue entender isso. E toda vez que a gente fala sobre essas sílabas que a gente consegue chamar igual a janela, a gente fala da classificação da sílaba quanto à sua intensidade. Como que a gente descobre essa intensidade? A gente descobre ela baseada na posição da sílaba tônica. Sílaba tônica, lembrem-se que é sempre a sílaba que eu consigo chamar, que eu consigo cantar por mais tempo. Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente fala sobre 3 posições, contando sempre de trás para frente. A última sílaba que a gente tem, se ela for a mais alta, se ela for que eu consigo cantar, eu chamo ela de oxítona. Se for a penúltima sílaba, eu chamo de paroxítona. E se for a antepenúltima sílaba, eu chamo de proparoxítona. É aquela parte da língua portuguesa mais facilzinha que a gente aprende desde a segunda, terceira série, a gente grava pro resto da vida, porque é uma coisa muito prática. A gente aprende a chamar, aprende a cantar a palavra e fica muito fácil. Só que, com o novo acordo ortográfico, algumas regrinhas vieram implementando as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nas oxítonas, a gente tem como regras que são acentuadas as terminadas em A, E ou EM. Como uma segunda regra, a gente também tem as oxítonas que são acentuadas, são aquelas que terminam em ditongo aberto, céu, ei, oi, faróis, céu. E como a regra 3, a gente tem as formas bermais com pronome. Eita, perdi o slide da paroxítonas. Mas a gente pode ver na apostila de vocês, quem tiver com a apostila aí, na página 23. De paroxítonas, a gente tem como regras que a gente não acentua as paroxítonas que terminam em A, E ou EM. Nas oxítonas, a gente acentua as que terminam em A, E ou EM, ou ENs. Nas
paroxítonas a gente não acentua. Como regra 2, a gente tem aquelas que são acentuadas, em que a sílaba forte é um ditongo aberto. E a gente tem aí uns exemplos. Herói é acentuado, porque é uma oxítona terminada em ei, oi. Só que nas paroxítonas, quando eu falo heróis, a sílaba tônica já mudou, já é a antepenúltima. Então, elas não são acentuadas. Como exemplo, a gente tem heróico. Heróico não é acentuado porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba tônica. A gente tem como terceira regra que a gente só acentua as paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente seguido de S ou não. A gente também tem algumas palavras que são acentuadas que fogem desse padrão. A gente tem fácil, hífen, órfão, cadáver, álbum, bíceps, lápis, árvore, trágico. São as palavras que continuam tendo o acento na antepenúltima sílaba tônica, na penúltima sílaba tônica, que com o novo acordo ortográfico isso não mudou. A regrinha mais fácil que a gente tem sobre as paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas é as proparoxítonas. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. O exemplo que a gente tem, véspera, máximo, sábado. E também quando a gente fala sobre os números de sílabas, como eu falei lá em cima, a gente tem a classificação, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Como que a gente faz essa divisão silábica? A gente observa a palavra. E quando a gente observa que a gente não consegue separar os ditongos e tritongos, a gente não separa os encontros consonantais que iniciam algumas palavras ou as palavras que terminam em R ou L. A gente também não separa silabicamente os dígrafos CH, LH, NH, GU, QU. A gente só separa as vogais dos hiatos e as letras dos dígrafos. O que é dígrafo? Aquela letra repetida. RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. E a gente também fala sobre os encontros vocálicos. O que é o encontro vocálico? É quando as duas vogais ou uma vogal e uma semivogal ocorre junta na mesma palavra, só que o som delas são separadas. E a gente pode classificar como ditongo, que é quando a gente tem o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba, ou hiato, que é o encontro das duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. E a gente tem também o tritongo, que é o encontro da semivogal, vogal e uma semivogal. Toda vez que a gente fala sobre os encontros vocálicos, vale ressaltar que a gente entende que os hiatos com vogais repetidas não são acentuados. Voo, antigamente tinha o chapeuzinho no primeiro O. Hoje a gente não tem mais, porque isso faz parte do novo acordo ortográfico. O meu tempo de aula está acabando. Eu vou parar aqui, vou colocar esse vídeo para salvar e eu volto em uns 5 minutinhos com o próximo link no grupo para a gente continuar, ok? Tá bom. Até já.